Olá, meu nome é Marta, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em psicologia organizacional. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, onde muitas pessoas sofrem, que é o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é uma verdadeira epidemia mundial e também, no Brasil. E vale lembrar que 1 em cada 3 pessoas sofre ou vai sofrer desse quadro ansioso. Então, o índice é muito grande. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em todo o mundo, né? Então, assim, o índice é muito assustador. E também o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas ansiosas. Ou seja, o Brasil é praticamente uma fábrica, né? De pessoas de ansiosas. Então, por isso que eu achei esse tema muito importante. E também alguns pacientes me pediram para eu gravar um vídeo falando a respeito desse tema. E é o que nós vamos falar ao decorrer desse vídeo. Uma pergunta que eu ouço com frequência é a seguinte: quando é que eu sei que a minha ansiedade não é comum e já está virando um transtorno de ansiedade ou já é um transtorno de ansiedade? A ansiedade comum, ela é inerente, né, a todos nós humanos. Em algum momento da vida ou em alguma situação, nós vamos sentir ansiedade. É muito comum a nós, seres humanos. No entanto, um momento da gente acionar o alarme, né, o botãozinho vermelho, e entender que a ansiedade não é mais comum, é quando a gente começa a sofrer com isso. É quando a gente começa a sentir alguns sintomas com frequência. Por exemplo, vou dar um exemplo da ansiedade comum. Quando a gente vai fazer uma prova, é normal que a gente sinta uma certa ansiedade, né? Mas depois do evento, depois da prova, a gente relaxa, a gente tranquiliza. Aquela ansiedade só foi antes ou até durante, mas depois aquela ansiedade passa. E por outro exemplo, quando a pessoa vai falar em público, né? É normal muitas pessoas se sentirem ansiosas antes. É normal, mas depois do evento, a pessoa volta ao normal. Isso que nós classificamos como ansiedade comum. Agora, quando essa ansiedade já começa a se tornar um transtorno, essa pessoa começa a sentir sentimentos negativos com muita frequência. E uma característica importante do transtorno de ansiedade são os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles vêm acompanhados de medo, insegurança, apreensão. Vale lembrar que uma pessoa ansiosa, ela é toda tensionada, ela tem uma tensão muito grande. E assim, por que a pessoa ansiosa, ela fica, tensionada? Porque isso é o corpo transmitindo uma mensagem ao cérebro de que tem alguma coisa errada, né? Então, é aí que a gente tem que ficar atento e perceber que tem alguma coisa errada, que não é normal mais esse tipo de ansiedade. E os sintomas são tremores, cansaço, sensação de falta de ar, sensação de desmaio, coração acelerado,
suor excessivo, mãos frias e suadas, bocas secas, tontura, náuseas, enfim, esses são alguns sintomas mais frequentes nos transtornos de ansiedade, porém existem outros além desses também. Então, quando a pessoa começa a sentir esses sintomas de forma frequente e esse medo começa a ser frequente, aí a pessoa tem que procurar uma ajuda, que ela pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade. Eu ouço muito essa pergunta, que é a diferença entre ansiedade e depressão. Como eu falei anteriormente a respeito da ansiedade, a depender da duração e da intensidade dos sintomas, ela pode ser considerada normal ou um transtorno. Então, vai depender desses sintomas e da intensidade. Porém, a depressão é uma doença. Em momento algum, ela é classificada como normal e deve ser encarada com responsabilidade. Quem tem depressão não tem frescura, tem uma doença que deve ser tratada e encarada com seriedade. Em relação aos transtornos de ansiedade, vamos falar dos 4, que são transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e a síndrome do pânico. A TAG, como a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é a mais frequente, é a mais comum, que é quando a pessoa, o paciente, ele começa a desenvolver esses sintomas como sudorese, falta de ar, taquicardia, aperto no peito, nó na garganta, etc. E a fobia é quando a pessoa sente medo ou de objetos, ou de animais, ou de lugares, como por exemplo o elevador. Quando se trata desse medo excessivo, pode estar relacionado, pode ser uma fobia. Em relação à fobia social, o paciente que sofre da fobia social, ele sente medo nem só de falar em público, como também em estar com qualquer pessoa desconhecida, com pessoas desconhecidas. Então, a pessoa sente aquela fobia, aquele medo. Então, é uma fobia social. E a síndrome do pânico já é um quadro severo de ansiedade, né? Que pode surgir subitamente. Então, assim, do nada a pessoa tá bem e pode surgir subitamente a síndrome do pânico. Ela começa a sentir aqueles sintomas todo, a sensação de morte. E aí ela sente, é como se ela fosse morrer mesmo. Ela tem todas aquelas sensações. E assim, dura normalmente poucos minutos, mas para a pessoa é como se durasse uma eternidade. Então, nesse caso, pode se tratar de uma síndrome do pânico. O diagnóstico normalmente é feito por um profissional da área de saúde mental, que pode ser o psiquiatra ou psicólogo. E assim, o tabu sobre os distúrbios psiquiátricos ainda compromete muito a busca pelo tratamento. Então, vale lembrar que quanto maior a demora para iniciar o tratamento, infelizmente, maior a dificuldade para contornar a situação. Então, se você se percebeu sentindo alguns sintomas se você percebe que está sofrendo de algum transtorno desse que a gente acabou de relatar, procura um psicólogo. Em relação ao tratamento, eu já ouvi essa pergunta: a ansiedade tem cura? E qual é o tratamento? A gente não pode dizer se tem cura ou não, mas a gente pode dizer o seguinte, que é possível sim você, através da terapia, do acompanhamento profissional, você
conseguir entender aquela dinâmica do que tá te provocando a ansiedade e você conseguir administrar melhor aqueles gatilhos para você ter uma vida saudável. E é possível sim. Então, se você estiver precisando de um profissional, procure, não tenha vergonha, né? Tenho certeza que nós, da saúde mental, iremos poder contribuir com a sua saúde. Então, eu espero ter esclarecido alguns pontos a respeito do transtorno de ansiedade e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada e até uma próxima.